Hoje a gente vai continuar com o conteúdo de... Hoje a gente vai continuar com o conteúdo de séries, tá bom? Na aula passada a gente viu o teste da integral, o critério da integral, também chamado, conhecido, que você, dado uma série, você consegue dizer se a série converge ou não, né? Só que lá a dificuldade seria você conseguir integrar a função que define o termo geral. Tá bom? Hoje a gente vai ver mais, mais um critério, tá? Esse critério é chamado de critério da comparação. Como o próprio nome sugere, a gente vai comparar séries, tá bom? Então, de acordo com a comparação entre séries, a gente vai poder determinar se uma série é convergente ou não, ou se é divergente, tá bom? Então, vamos lá. Vou anunciar aqui o teorema. Esse é o teorema que é chamado de critério da comparação. A gente tem o seguinte. Suponha que sigma, eu vou colocar aqui fixado com k igual a zero até infinito, tá bom? Só que não precisa você fazer isso começando de k igual a zero, tá? Você poderia enunciar esse resultado começando de k em qualquer número natural, tá bom? Então, em geral, todos os critérios, eles vão valer para k a partir de um determinado k, tá bom? Então, o que eu falei na aula passada, a preocupação que você tem que ter em ver a convergência não dos primeiros termos de uma série, mas sim do rabo da série, né? O final da série. Essa é a parte mais importante da convergência. Não são os primeiros termos, são os últimos termos, tá bom? Então, é o seguinte, então suponha que sigma AK e sigma BK sejam séries com termos positivos. Positivos. Então, vamos lá. Primeiro, se sigma BK, K igual a zero ao infinito, é convergente e AK é menor ou igual que BK para todo K pertencente aos naturais, então a série de termo geral BK é convergente. Segundo item. No caso ali é a cada, não, professor? É AK, obrigado. Escrevi errado. Aqui é A é convergente. Segundo, se sigma de K é igual a zero ao infinito de BK é divergente e AK é maior ou igual que BK para todo K pertencente aos naturais, então sigma de K igual a zero ao infinito de AK é divergente. O teorema até ele é simples de você memorizar o resultado, né? Porque é o seguinte, tem duas séries, e o que importa, o que você tem que verificar é essa condição aqui. Então, você tem duas séries. Em geral, você vai ter uma série. Essa outra série aqui que vai aparecer, você vai ter que, por observação, vai ter que dizer quem é essa outra série, tá bom? Então, por exemplo, você tem é dado uma série.
uma série com termo geral AK. Se você quiser mostrar que ela converge, se você acredita que ela converge, certo? Isso é, a gente vai ver como é que funcionam essas coisas, mas é um pouco de intuição também que você tem que ter. Se você quer mostrar que ela converge, então você tem que mostrar que os termos gerais dela, o termo geral dela, aliás, é menor do que o termo geral de uma série que converge. Então, se o termo geral da sua série é menor ou igual que o termo geral de uma série que converge, então essa minha série também ela é convergente. E se você olhou para ela e você acha que ela diverge, tá? Então você tem que encontrar uma outra série, de modo que o termo geral AK fique maior do que BK, e essa outra série é divergente. Então, se o termo geral AK for maior ou igual que BK, e essa série dada por BK for divergente, então a sua série ela é divergente. Ok? A gente mais ou menos imagina assim, né? Se, tá, eu vou colocar até entre aspas, tá? Isso aqui que eu estou fazendo não é bem assim que acontece, né? Mas o que você tem é o seguinte: K menor ou igual que BK, vou colocar entre aspas, tá? Não é assim que se escreve, não, só para você memorizar. AK menor ou igual que o somatório de BK. Então, se isso aqui que está do lado direito é finito, essa aqui também é finita. E se, entre aspas, você tem que AK é maior ou igual que BK, tá? Isso implica que o somatório AK vai ser maior ou igual que o somatório de BK. Só que o que está do lado direito aqui, ó, ele diverge, né? Então, isso aqui é infinito, né? Ou seja, a sua série é maior do que uma coisa que é infinita. Então, ela diverge, né? Que convergir é isso. Convergir é quando a soma é finita. E divergir é quando a soma é infinita. Tá bom? Então, o critério basicamente é esse. Na prática, você, dado uma série, você tem que encontrar outra série em que essa outra série vai ter informação de convergência ou divergência. E aí, por meio de uma desigualdade, você vai conseguir dizer se a sua série dada, AK, é convergente ou não. Tá bom? Talvez o passo mais difícil seja esse. Você ter uma sacada que a série converge ou não. E em qual série que você vai pegar para comparar ela. Tá? Então, o nome já é sugestivo também, né? Comparação porque você tem que comparar a sua série com outra, tá? Então, você tem que comparar a sua série com outra. Tá bom? Então, vamos fazer a prova aqui. Prova. A prova é baseada naquele resultado que a gente já viu para a sequência. Se uma sequência de termos positivos, né? Não, se uma sequência é crescente limitada superiormente, então ela converge. Se ela é crescente e ilimitada superiormente, então ela diverge. Tá bom? Então foi o seguinte. Definamos Sn igual ao somatório de K igual a zero até N de AK e Tn como sendo o somatório de K igual a zero até o infinito de PK. Ok? Beleza. Então, no item 1, nós estamos supondo o quê? Estamos supondo que a série é convergente e que eu tenha essa desigualdade. Ok? Então é o seguinte. Sendo essa série convergente, o que significa ser convergente? Que existe um número real, vamos chamar de t, tá o quê? O limite de quando n vai para o infinito dos seus tn's, que é igual ao limite de quando n vai para o infinito. Quem é o tn? Tn é o somatório. Aqui está K, o que eu achei. De k igual a zero até n dos bks. Isso aqui
o limite é t. Tá bom? Então, uma série ser convergente quer dizer que existe esse t tal que satisfaz esse limite. Ok? Então, é o seguinte. Por hipótese, nós sabemos que os termos dessas séries eles são positivos. Então, como AK e os BKs são maiores que zero para todo K pertencente aos naturais, as sequências SN e TN são crescentes. Pois, olha o seguinte, o que é SN? SN vai ser o somatório de K igual a zero até N de AK. Só que isso é a mesma coisa do somatório de K igual a zero até N menos 1 de AK mais o AN. Só que esse cara aqui é justamente o SN menos 1. Como o AN é positivo, então quer dizer que isso é maior do que SN menos 1. Ou seja, isso é equivalente a dizer que SN é maior que SN menos 1 para todo N pertencente aos naturais. Logo, a sequência ela é crescente. Logo, a sequência é crescente. E da mesma forma, você consegue fazer isso para TN, né? Não tem nada de especial em ter colocado um S aqui. Podia ser um T que colocava um B e você conseguia fazer, tá bom? Então, as duas sequências, elas são crescentes, né? Beleza. Tá. Ok. Então, é o seguinte. Como o SN é crescente, basta mostrarmos que SN é limitada superiormente. Beleza? Porque toda sequência crescente limitada superiormente, ela é convergente. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Tá bom? Ora, como t é igual ao limite de quando n vai para o infinito das tn's, para epsilon igual a 1, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que para todo n maior do que esse n0, você vai ter que a sua sequência ela vai ficar presa entre t menos 1 e t mais 1. Tá bom? Em particular, a n, aí não, perdão, eu estou escrevendo a n, mas não é a n que eu estou falando de tn, né? Então, tn, tal. Se ela é convergente, então para todo o epsilon, eu peguei o epsilon igual a 1, existe o n0 pertencente às naturais, tal que a sua sequência fica presa entre t menos epsilon e t mais epsilon, tá? Em particular, Tn é menor do que T mais 1 para todo N maior ou igual que N0. Ou seja, eu já sei que a partir de um N0, a minha sequência Tn ela é limitada superiormente. Tá? Limitada superiormente. Então, agora eu vou fazer o seguinte. E o que acontece com os outros termos? Eu preciso mostrar que ela é limitada superiormente para todos os termos, né? Isso é mero formalismo, tá? Daqui já dava para concluir o argumento. Mas tome Mzão igual
ao máximo entre T1, T2, Tn0 e T mais 1. Daí, Tn é menor do que M para todo N pertencente aos naturais. Tá? Por que é verdade isso? Porque é o seguinte, quando o N é maior do que o N0, eu já sei que ele é menor do que T mais 1. E se o Mzão é o máximo, então o máximo é maior do que T mais 1, que aí vai ficar maior do que os Tns. Para N0 menor do que... Aliás, para o N menor do que o N0, eu sei que esse cara ou é o T1, é o T2, é o T3 ou até o Tn0. E eu estou pegando um máximo entre esses números. Então, de todas as formas, esses Tns eles vão ser menor do que M para todo N pertencente às naturais. Né? Então, assim, o que eu posso fazer? Eu já sei que AK é menor ou igual que BK. Se eu somar de K igual a zero até N esses termos, né? Eu vou ter que isso aqui é verdade. Ó. Note que aqui eu estou somando só até N, tá bom? Não posso somar até o infinito, porque eu não sei se a série que está à esquerda aqui, se ela converge. Então, por isso que eu não posso fazer aquele argumento direto, né? Por isso que eu tenho que fazer com os N's. Então, eu tenho isso aqui, tá? Só que o que está à direita aqui, ó, isso aqui é justamente Tn. Deixa eu escrever melhor aqui. Escrever aqui mesmo. Ó, Sn, esse cara aqui, tá bom? Então, o que a gente está escrevendo é o seguinte. Sn é menor ou igual que os Tns. Só que os Tns são menores que M para todo N pertencente aos naturais. Ora, então isso implica o quê? Que Sn é limitada superiormente. Superiormente. Ora, mas se Tn é limitada superiormente, e a minha sequência é crescente, isso implica que Sn é convergente. Ora, mas Sn é o que? Sn convergente quer dizer que a série de termo geral AK é convergente. Tá bom? Então, o item 1 basicamente foi você pegar a sequência que é crescente e mostrar que é limitado superiormente, né? Simplesmente foi isso. E para mostrar que é limitado superiormente, eu usei que a sequência Tn, que é a que está por cima, né? Ó, é a que está por cima, ela é limitada. Então, se ela é limitada pela desigualdade de hipótese, a Sn também é limitada. Então, matar a demonstração. Ok? Agora vamos ver o item 2, tá? Esse aqui foi o item 1. O item 2 agora é o da divergência. É bem parecido o argumento, né? Não tem muito mistério. Então, eu vou fazer só para ficar mais completo aqui. Então, segundo. Então, no segundo, o que a gente sabe? A gente sabe que sigma de BK, K igual a zero até o infinito, é divergente e que AK é maior ou igual que BK. Tá bom? Essa daqui vai implicar o quê? Quando eu passar o somatório até N, então é somatório de K igual a zero até N de AK. Esse cara é o Sn. Isso aqui fica maior ou igual que o somatório de K igual a zero até N dos BKs, que é os Tns. Tá bom? Beleza. Ora, como no item A,
item A não, item 1, Sn é uma sequência crescente, porque os termos são positivos. Toda sequência em que os termos são positivos, ela é crescente. Toda série em que os termos são positivos, ela é crescente. Tá bom? Então, como no item A, Sn é crescente. Assim, para Sn ser divergente, é suficiente que Sn seja ilimitada superiormente. Tá bom? Ou seja, isso é equivalente a dizer o seguinte: Sn ilimitada superiormente é equivalente. Qual a definição diz? Que para todo L maior do que zero, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que a sua sequência é maior que L para todo N0, aliás, para todo N maior ou igual que N0. Então, isso aqui é a definição de ilimitada superiormente. Então, para a gente mostrar que ela é ilimitada superiormente, a gente tem que provar isso aqui. Tá? Beleza. Só que eu já sei uma coisa. Eu sei que Tn vai para o infinito, né? Porque essa série aqui, ó, é Tn. Essa série aqui é a Tn. E eu sei que Tn diverge, né? Ora, Tn ir para o infinito quando n vai para o infinito, né? Isso é equivalente a dizer o quê? Que para todo L maior do que zero, existe um N0 pertencente aos naturais, certo? Tá o quê? Tá bom? Tá o quê? Tá o quê? Tn é maior do que L para todo N maior ou igual que N0. Certo? Então, você observa até a semelhança, né? Ó. É claro que toda sequência limitada superiormente, ela é divergente, né? Ela vai para o infinito, né? Ela é limitada, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar o fato dessa divergir para conseguir mostrar que essa aqui é limitada superiormente. Ora, então vai ser o seguinte, ó. Sendo Tn divergente, o que a gente tem? O que está aqui em cima? O que é isso aqui, né? Isso aí está dizendo o seguinte: que para todo L maior do que zero, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que Tn é maior que E. Só que o que é Tn? Tn é o somatório dos BKs de K igual a zero até N. E aí, esse exemplo que eu fiz aqui no começo, que por essa desigualdade aqui, a gente já tem essa desigualdade entre Tn e Sn, né? Então, eu vou usar isso agora. Vem aqui, isso aqui é menor ou igual que o somatório de AK, de K igual a zero até N, só que isso é Sn. Ou seja, isso implica que Sn é maior que L, que é justamente o que eu queria. E isso encerra a prova. Tá bom? Então,
Aqui a gente provou o quê? A gente provou que a sequência é crescente e limitada superiormente. Se ela é ilimitada superiormente, então ela diverge. Deixa eu só escrever isso, né? Então, isso implica que Sn é ilimitada superiormente. Tá bom? E se ela é ilimitada superiormente e é crescente, isso implica que Sn é divergente. Tá bom? Então é isso. Pronto, tá aqui. Beleza? Tá, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que a gente usa esse critério, né? Que é o que talvez nesse momento é o mais importante para a gente. Mais importante do que saber demonstrar esse resultado é saber utilizá-lo, né? Vamos lá. Então, vamos lá, vou colocar aqui. Exemplo. Então, a questão é essa aqui. Ó. A série Então, a série é 1 sobre k ao quadrado mais 3, com esse termo geral. Ela converge ou diverge, né? Essa é a pergunta. Tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Em todos os exercícios assim. É claro que com o tempo você não vai precisar fazer se você vai olhar para a série e vai saber já direto, mas é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o limite do termo geral. Na aula passada a gente viu que se o limite do termo geral não existir ou não, se ele não for para zero, se ele não for zero, isso significa dizer que a série diverge, tá bom? Vamos calcular o limite do termo geral. Limite de k indo para o infinito de 1 sobre k ao quadrado mais 3. O limite disso aqui vai ser 1 sobre o limite de k ao quadrado mais 3, quando k vai para o infinito. Isso aqui vai dar zero, né? Porque o que está embaixo aqui vai para o infinito, então isso aqui vai para zero. Ou seja, essa série ela tem chance de convergir. A gente não garantiu ainda que ela converge. Então, a gente tem chances, tá? Então, agora eu vou ter que usar um critério para mostrar que ela converge ou diverge, tá? Então, nesse caso aqui, note que k ao quadrado mais 3 é sempre maior que k ao quadrado para todo k pertencente aos naturais. Como o 3 é maior que zero, então isso sempre é verdade. Tá bom? Então, se isso é verdade, isso implica que 1 sobre k ao quadrado mais 3 é sempre menor do que 1 sobre k ao quadrado. Ok? Ora, isso sendo verdade, a gente já está nas condições do teste da comparação, né? Porque, veja bem, eu tenho uma desigualdade que eu preciso, uma desigualdade por cima, né? Então, se é por cima, essa aqui tem que convergir, e se essa convergir, eu garanto que essa converge, né? A série, né? Agora, por que eu sei que essa que está do lado direito, a série, esse termo geral, a série que tem esse termo geral, converge? Porque essa série aqui, ó, 1 sobre k ao quadrado com k igual a... Eu coloquei, acredito que de zero, né? Mas aqui não pode ser zero. Até pode, né? Não tem problema. Vou mostrar para vocês porque não. Tá? De k igual a 1 até o infinito é a série harmônica
com alfa igual a 2, que é maior que 1. Toda vez que o alfa é maior que 1, a gente tem que a série harmônica converge. Então, e essa série aqui é convergente. Tá bom? Então, o que vai garantir o teste da comparação, né? Pelo teste da comparação. Vamos ver se está tudo nas hipóteses, né? Porque o teste da comparação pede. Tem que verificar 3 coisas. AK e BK é maior que 0. Isso é legal, né? Porque o nosso AK seria esse aqui e o nosso BK seria esse aqui, né? AK e BK. Os dois são sempre positivos, né? Beleza. Segunda coisa é que, no caso de convergência, como eu tenho menor, é que AK é menor ou igual que BK. Isso aqui também tá legal, né? Aqui, ó, que a gente viu aqui, né? E o terceiro, como eu estou pegando aqui por cima, eu tenho que ter que essa série, para usar o critério da convergência, ela tem que ser convergente. Isso também vai ser. Tá bom? Então, pelo teste da comparação, vou só uma vírgula, vou colocar a comparação, a série somatório de k igual a 1 até o infinito, de 1 sobre k ao quadrado mais 3, é convergente. Alguém pode perguntar assim, professor, mas a nossa série do exercício, ela começa de k igual a 0. Você colocou aqui de k igual a 1. Porque de k igual a 0 nem faz sentido usar aqui, né? Porque embaixo vai ser 0, não posso dividir por 0, né? E aí, o que você vai fazer? Não, mas é só ver o seguinte, veja que o somatório de k igual a 0 até o infinito de 1 sobre k ao quadrado mais 3 é 1 sobre 0 ao quadrado mais 3 mais somatório de k igual a 1 até o infinito de 1 sobre k ao quadrado mais 3. E esse cara aqui é um número, na verdade, né? Esse cara aqui é 1/3. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é 1/3 mais essa série aí. Deixa eu fazer o seguinte. Porque isso aqui é igual a 1/3 mais isso aqui. É o que eu falei, não importa o que acontece com os primeiros termos. O importante é o que acontece com os últimos, né? Tá? Pode acontecer de aparecer algumas séries em que eu não vou poder comparar a partir do primeiro. Vou poder comparar a partir do segundo, terceiro. Não tem problema, eu tiro os primeiros termos e só olho o restante, tá? Não vai ter dificuldades, tá bom? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Tá bom? Beleza. Vamos ver mais um exemplo aqui. Beleza. Agora pegar a série seguinte. A série somatório de k igual a 1 até o infinito de 1 sobre k seno de 1 sobre k converge ou diverge? Tá bom? Nesse caso aqui, o que você vai ter que ver, né? Beleza. Aqui eu tenho uma série de termos positivos, então isso não é problema. Se bem que o seno de k, 1 sobre k, ele pode ser
que esse aqui é sempre menor que 1, né? Vamos ver aqui. Você tem aqui o ciclo. Tem aqui o ciclo, né? Quando você manda o K para o infinito, o seu arco tende a zero e o seno aqui sempre é positivo, né? Então, beleza. Sempre positivo. Eu acho que esse método também a gente pode aplicar sem... Ah, não. Tá tranquilo. Beleza. Nesse caso aqui tem que ser positivo. Então, aqui não vai ter problema, né? Como eu falei, o seno, quando esse cara aqui é pequeno, esse número aqui é pequeno, né? Para K maior que 1, esse aqui, K maior do que 3 já é 1/3, então não vai ter problema para a gente, tá? Então, isso aqui é positivo, beleza. Então, eu posso usar o teste da comparação. Ah, mas primeiro vamos calcular o nosso limite, né? Quanto é que é o limite de K indo para o infinito de 1 sobre K seno de 1 sobre K. Isso aqui é aquele teste da divergência, né? Se o limite não for zero, então quer dizer que o negócio diverge e aí não tem nem o que fazer, já diverge, né? Então, repetindo, se o limite do termo geral não for zero, a série diverge. Acabou. Bom? Para fazer isso aqui, você tem que lembrar o seguinte. Lembre que o seno de um ângulo, ele é sempre menor que 1 e maior que menos 1. Tá bom? Para todo x pertencente aos reais. Sempre é verdade, né? Então, isso implica que menos 1 sobre K é menor do que 1 sobre K seno de 1 sobre K e é menor do que 1 sobre K. Então, eu tenho aqui uma desigualdade, né? Por cima por baixo é menos 1 sobre K e por cima é 1 sobre K. Bom, então nesse caso, eu olho aqui nos extremos. Quando eu mando o K para o infinito, esse cara é zero e esse cara também é zero. Então isso implica pelo teorema do confronto que o limite de K indo para o infinito de 1 sobre K seno de 1 sobre K é igual a zero. Então, se deu zero, eu só sei que nada sei, né? Não sabe garantir nada. Se não desse zero, a gente saberia. Como deu zero, não tenho que garantir. Bom, então agora vamos tentar mostrar que se ela converge ou diverge, tá? Como eu já verifiquei, essa função seno, ela sempre pode ser comparada com 1, né? Como o meu 1 sobre K é sempre um número positivo, na verdade eu posso dizer que seno de 1 sobre K é sempre maior que 0 e menor que 1. Tá bom? Menor que 1. Beleza. Tranquilo. Você pode repetir de novo aí, professor, esse argumento? Esse aqui de baixo? Isso. Tá. Uhum. Ok, vamos olhar o seguinte. Na verdade não é isso que eu vou usar, mas vou repetir aqui, tá? O que eu estava escrevendo ali era só o seguinte, quando você tem aqui x, né? Você lembra se você pega aqui um arco, né? Você marca aqui os pontos aqui, no plano cartesiano, né? Você tem que esse segmento aqui, o comprimento desse segmento é chamado de seno de x. Como você está com K maior que 1, né? 1 sobre K é um número menor do que 1, né? E a gente sabe que o arco de 0 até aqui é π sobre 2, né? E π sobre 2 é o quê? É a metade
quase a metade de 3,14, né? Então é um pouquinho maior que 1. Então o que eu estou falando é o seguinte, toda vez que você pegar esse K maior que 1, o seu arco ele tem que estar nessa região aqui, ó. E nessa região, o seu seno ele é sempre maior do que 0, né? Maior do que 0. Mas ele é menor que 1, que ele não é o comprimento inteiro, né? Porque daqui até... Eu vou apagar isso aqui. Isso aqui é como se fosse... Aqui é o arco. Tá? É como se fosse o arco. Esse comprimento inteiro aqui é 1, que é o raio da circunferência, né? Então, se o ponto está sempre em cima desse arco aqui, né? Sempre está nesse primeiro quadrante, o seu seno sempre está entre 0 e 1, tá bom? Então, era por isso que eu estava fazendo assim. É que eu não tinha visto esse K maior que 1. Ah, tá. Tá bom, beleza. Tranquilo. Valeu. K maior que 1. Valeu. Só que eu quero usar uma propriedade melhor do seno. Se vocês se recordarem, se x é menor que 1, tá bom? Então, o seno de x é menor do que x. Eu acredito que é menor do que 1 ou ele tem que ser pequeno, tá? Eu vou colocar até assim. Não dá confusão. Se x é bem pequeno, bem menor do que 1, então o seno de x é menor do que x. É só olhar aqui. Deixa eu fazer outro desenho. Fica melhor. Então. Beleza. Beleza. Então você tem o seguinte, ó. Vamos relembrar aqui que você tem. Esse pedacinho aqui é o seno de x. O que eu estou afirmando é o seguinte, que se x for bem pequeno, deixa eu só colocar aqui, alguém pode ter nessa notação, isso que significa dizer que x é bem pequeno. É muito menor do que 1, tá? Essa notação, isso significa isso, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que o meu seno, ele é bem pequeno, tá bom? Aliás, você não, o meu x, né? Se o meu x é bem pequeno, então quer dizer que eu só tenho um pouquinho aqui de arco, né? Então, meu x é bem pequeno. Isso aqui é x. Então, quando o x é bem pequeno... será que eu estou fazendo certo? Na verdade, é o contrário, né? Quando o x é bem pequeno... Quando o x é bem pequeno... Isso. Quando o x é bem pequeno... O seno de x é menor do que x, né? Mas aqui está dando que o seno é isso tudo, né? E o arco só é esse, né? Calma aí, deixa eu ver onde é que eu estou me enganando aqui. Tá. Aqui que tá dando maior, né? Seno de x bem pequeno. Tá, porque eu tô querendo usar aqui seno de 1 sobre k é menor do que 1 sobre k, né? Quando o k é grande, isso aqui é grande, é pequeno, né? E o arco é pequeno. Então, o seno é pequeno. Tá. Tá. Tá, eu vou olhar esse exemplo de novo. Eu mando para vocês gravado, tá bom? Mas o que eu queria usar era que o seno de x é menor que x. Tenho que justificar melhor isso. Porque se o seno de x
for menor do que x, então o seno de 1 sobre k é menor do que 1 sobre k, eu posso passar o k para cá, isso fica menor do que 1, né? Tá. Tá. Não, menor do que 1 sobre k vezes o seno de k é menor que 1. Aí eu multiplicaria tudo aqui por 1 sobre k, né? Tá, aí aqui ficaria menor do que 1 sobre k ao quadrado, tá? Eu vou rever esse exemplo e mando para vocês em outro vídeo, tá? Esse aqui não ficou legal. Tá. Também fica como exercício. Se alguém conseguir o argumento aí, me manda aí, mas eu vou dar uma olhada, tá bom? Vou fazer outro exemplo aqui, então. Outro exemplo que eu quero fazer é esse aqui. Então, a série sigma de k ao quadrado sobre k ao cubo mais 3k mais 1 de k igual a 1 ao infinito converge ou diverge. Certo? Beleza. Então, vamos ver isso aqui. Então, eu vou fazer como eu já tinha feito. Vamos primeiro calcular o limite, né? Limite de quando k vai para o infinito, de k ao quadrado sobre k ao cubo mais 3k mais 1. Certo? Aí esse limite aqui, a gente sabe como é que faz. Você coloca os termos de maior grau em evidência, então fica k ao quadrado, embaixo k ao cubo. Em cima vai dar 1. Embaixo vai ficar 1 mais 3 sobre k ao quadrado, mais 1 sobre k ao cubo. Que eu posso cortar o 3 com esses dois, sobra um k embaixo, né? Então vai ficar o limite de quando k vai para o infinito, de 1 sobre k, 1 sobre 1 mais 3k ao quadrado, mais 1 sobre k ao cubo. Esse cara vai para zero, esse cara vai para zero e esse cara vai para zero. Então, embaixo vai sobrar 1. 1 sobre 1 é 1, vezes 0 dá 0. Ok? Então, o limite é 0. Não tem o que pensar. O que a gente vai ter que fazer é tentar usar o teste da comparação. Tá bom? Professor, mas ali não é k ao cubo? Ou lá no denominador da série seria k ao quadrado o primeiro termo? No numerador aqui? Não, no denominador. Tá. Porque ali ficou k ao cubo sobre k ao cubo seria 1. Era para sobrar um cara. Não, é porque minha letra tá feia. Aqui é ao quadrado, tá? Tá parecendo um 3, né? Mas é quadrado. Entendi, Tá, certo. tá, é porque eu escrevi, sobrou um rabinho aqui, mas não é para sobrar. É quadrado. Lá na série tá o 2 mesmo. Tá. Isso. Tá bom? Valeu. Ficou feio. Mas é por isso que sobrou um K embaixo. Tá bom? Se fosse K ao cubo, aí daria, cortava aqui e ficaria 1, né? Aí não convergeria. Ficaria 1. Uhum. Tá, obrigado. Isso é verdade. Tá bom, então, beleza. Agora vamos ver o seguinte. Com essa mesma ideia que eu fiz aqui, ó, você sabe que K, você tem K ao quadrado sobre K ao cubo vezes 1 sobre 1 mais 3 sobre K ao quadrado mais 1 sobre K ao cubo, né? Aí o que acontece? Aqui é 1 sobre K, e aqui é 1, beleza? Só repetindo o que a gente tinha feito. Agora vou ver o seguinte. Deixa eu fazer isso separado, depois eu voltar aqui. Fica mais fácil de entender. Se eu pegar só o número 1 mais
3 sobre k ao quadrado mais 1 sobre k ao cubo, o 1 é igual a 1, certo? Não tem problema. 1 sobre k ao quadrado é o menor. Menor que 1. 1 é igual a 1, tranquilo. 3 sobre k ao quadrado é sempre menor que 3, correto? Porque o número que está embaixo aqui é sempre maior que 1. E 1 sobre k ao cubo é sempre menor que 1, porque o número que está aqui embaixo é maior que 1, então 1 sobre esse número vai ficar menor que 1. E esse cara que está aqui é 5. Só que o que eu tenho aqui é uma fração que é o inverso disso, né? Então, se o que está à esquerda é menor do que 5, o inverso dele fica maior do que 1/5. Tá bom? Então, aqui vai dar 5k. Beleza? Então, isso implica o quê? Isso implica que k ao quadrado. Deixa eu escrever bem aqui. K ao quadrado sobre k ao cubo mais 3k mais 1. Isso daqui, que é o que está aqui em cima, é sempre maior ou igual que 1 sobre 5k. Tá bom? Então, eu não estou fazendo a comparação por baixo. Agora, estou fazendo a comparação por... Aliás, estou fazendo por baixo, né? Esse cara está abaixo desse. Então, eu estou dizendo que a minha série, ela fica maior do que esse negócio aqui. Agora, eu tenho que saber se essa daqui diverge. Se divergir, eu estou usando o teste da comparação, né? Agora, a pergunta é essa. A pergunta a fazer é essa. A série k igual a 1 ao infinito diverge? Porque se não divergir, meu serviço foi em vão, tá? Por quê? Porque eu estou pegando e estou botando... Estou colocando essa por cima de uma coisa que converge. Não garante nada, tá bom? Tem que ser... Se você está colocando a sua série por cima de uma coisa, ela tem que divergir, que é para mim conseguir usar o teorema, o critério da comparação, tá bom? Só que, para nossa sorte, essa série aqui, ela diverge, né? Ela diverge. Vocês lembram que... Lembre que 1 sobre k diverge, que é a série harmônica. O que eu só tenho que verificar é que esses 5 aqui não atrapalham, né? Mas isso é verdade porque o limite... Vamos lá, o que é essa série aqui? Isso é o limite de quando n vai para o infinito, do somatório de k igual a... Coloquei 0 aqui, mas não é 0, é 1. K igual a 1 até n de 1 sobre 5k, certo? Só que agora aqui eu tenho o quê? Eu tenho um somatório finito, né? Se você tem uma constante numa soma, você pode botar a constante em evidência, né? 1/5 do somatório de k igual a 1 ao infinito de 1 sobre k. E agora você tem uma constante dentro do limite, você pode botar a constante para fora. Então fica 1/5 do limite de k indo para o infinito de sigma de 1 sobre k de k igual a 1 até o infinito. Só que essa série diverge, então isso daqui dá infinito. Se isso vai para o infinito, 1/5 vezes infinito dá infinito. Ou seja, essa série, ela diverge. Tá bom? Então isso implica que essa série diverge. Então, pelo critério da comparação,
K ao quadrado. Esse P2 eu tenho que melhorar, porque parecendo 3 mesmo. K ao quadrado sobre K ao cubo mais 3K mais 1 diverge. Tá bom? Então, essa série diverge. Em geral, tem algumas propriedadezinhas, você pode até verificar sobre uma série convergir, se duas séries convergem, a soma converge. Se uma série diverge, se você somar uma série divergente com uma série convergente, diverge, tá bom? Eu vou fazer aqui um resultado bem simples, que aí também você pode depois ficar pensando no que é verdade. Em que propriedades, né, são satisfeitas para séries, né? Deixa eu destravar aqui o computador. Tá, vou anunciar uma proposiçãozinha aqui simples, que ela pode nos ajudar. Na verdade, só para ela nos alertar, né, que é possível fazer isso, né? Então, sejam sigma K, sigma BK, séries numéricas, tá bom? Então, primeira coisa, se alfa pertence aos reais e sigma de AK convergem, então sigma de alfa AK, ou seja, você pega o termo geral e multiplica por alfa, converge, e o somatório de alfa AK é igual a alfa somatório de AK. Tá? Você pode tirar o alfa do somatório, tá? Ah, professor, mas isso eu já sabia. Você sabia isso para uma soma finita, tá bom? Isso só é verdade se a sua soma for finita, ou se a série convergir, tá bom? Se a série não convergir, isso, em geral, não é verdade não, tá? Outra coisa. Se sigma de AK K igual a zero até o infinito. E sigma de BK são convergentes, então sigma de AK mais BK converge e você consegue fazer isso. Ó. Sigma de AK mais BK é igual a sigma de AK mais sigma de BK. Certo? Ou seja, o somatório da soma é a soma do somatório. Mas isso se as séries convergem, tá? Outra coisa que você pode provar, que dá para fazer, né? Se você tem uma série que converge e uma série que diverge, então sigma de AK mais BK diverge, tá? Sigma de AK mais BK diverge. Não tem regra de somar porque nosso diverge, né? Tá bom? E a última que a gente pode anunciar, que foi o que a gente usou ali anteriormente, é que se sigma de AK converge, aliás, converge não, diverge, né? Se alfa pertence aos reais e sigma de AK diverge, então, se você pega uma constante, multiplica pela
pela sua série, tá? Isso aqui também diverge. A prova disso é muito simples, né? Basta manipular com limites, né? Você manipula com limites. Vou fazer aqui embaixo aqui só uma e aí eu deixo o restante como exercício, tá? Demonstração. Prova. Demonstração. Por exemplo, do 1. Vou fazer via limites mesmo, tá? Normal, ó, por exemplo. O que a gente tinha lá não era somatório de alfa a k igual a 1 ao infinito. Isso é o limite de quando k tende ao infinito do somatório de k igual a 1 até n de ak. Aqui tem um alfa, né? Ó, só que agora eu passei daqui para o que tem diferença? Aqui eu tenho um limite e tenho um somatório finito, tá bom? Toda vez que eu tenho um somatório finito, eu posso tirar o alfa do somatório. Isso aqui é a propriedade sobre os números reais, né? Você lembra que fez alfa, por exemplo, alfa x mais alfa y. Você consegue escrever isso como sendo quem? Alfa x mais y. Isso aqui é chamado de propriedade distributiva, né? Todo o conjunto dos números reais satisfaz essa condição, né? Então, estou usando a distributividade aqui. Que se você tem uma constante multiplicando por uma soma, certo? Você pode distribuir na soma, né? Isso que eu estou usando. Só que agora eu tenho mais uma propriedade aqui do limite, né? O limite de um escalar vezes uma função, né? Uma sequência, você pode tirar o escalar daqui, ó. Então vai ficar alfa, limite de k tendendo ao infinito, do somatório de k igual a 1 até n de ak. E por fim, isso aqui é justamente a nossa série. Então a prova é bem simples, né? Via limite é simples. Isso já garante o quê? Ó? Como aqui eu tenho que essa série converge, isso aqui é um número real. Um número real vezes outro número real é um número real, ou seja, essa série aqui inicial, ela converge. E tem que valer essa identidade, tá bom? Agora os itens 2, 3 e 4 são exercício. Tá bom? Fica como exercício. Vocês fazem. Tá? Beleza. Vamos ver mais um exemplo, né? Deixa eu ver esse aqui. Exemplo. O exemplo é a série sigma de k igual a 1 ao infinito de 1 sobre k de 1 sobre k, 2 elevado a k, converge ou diverge. Bom, essa série converge ou diverge? O que a gente pode fazer, né? Tá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o limite, né? A gente já até consegue visualizar isso fácil, né? Limite de k tendendo a infinito. Por que primeiro você faz esse teste, tá? Pode parecer repetitivo, mas é porque
O teste é a forma mais simples de você saber se diverge, né? E às vezes você tentar ficar procurando uma comparação, tal, ou então fazer uma integral, ou usar outros critérios que a gente vai ver, dá mais trabalho, né? Então, às vezes você simplesmente aplicar um limite se torna um trabalho mais simples e você vai economizar tempo, né? Então, por isso que não é um trabalho perdido fazer isso aqui. Esse limite aqui naturalmente vai para zero, porque o que está aqui embaixo, esse cara vai para o infinito, e esse cara aqui também vai para o infinito, né? Então, o produto de coisa 1 para o infinito vai para o infinito, mais rápido ainda. Então, isso aqui, 1 sobre uma coisa vai para o infinito, vai dar zero. Então, tem chances de convergir. Beleza? Agora, vamos usar um critério da comparação, né? A nossa AK, ela é o quê? Ela é 1 sobre K, 2 elevado a K. Bom. Aí você pode olhar o seguinte, professor, AK, ela é menor do que 1 sobre K, pois 2 elevado a K é maior que 1, e isso é equivalente a dizer que 1 sobre eu travo de novo. Que 1 sobre 2K é menor que 1. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui e disse que era menor que 1. Então, ficou só 1 sobre K, né? Beleza. Então, isso implica, pelo teste da comparação, o quê? Não implica nada, né? Porque a série que tem esse termo geral, ela diverge. E pelo critério da comparação, se você tem uma coisa que é menor do que outra, você só pode usar com essa desigualdade se essa outra aqui ela for convergente, né? Se divergir, você não garante nada. Então, isso que eu fiz aqui não serve. Não serve. Para outra comparação. Essa comparação não serve. Bom, qual comparação a gente vai fazer, então? Então, vamos pelo outro caminho. Qual o outro caminho? O outro caminho é, em vez de tirar o 2 sobre K, tirar o 1 sobre K. Tá bom? Tirar 1 sobre K. Ó. Por quê? Eu vou fazer o seguinte. 2 sobre K. Pois 1 sobre K é menor do que 1. Já que K é maior que 1. Tá certo? Então, aqui, ó. Uma sequência de termos positivos. Você comparou os dois termos. Tá bom? O que você tem que verificar? Se a série com esse termo geral, ela é uma série convergente. Tá bom? Então, é o seguinte. Vamos só ver isso, né? Então, a série é convergente. Pois se trata de uma série geométrica de razão 1/2. Tá? Essa série aí é a série geométrica. Você lembra da série geométrica? Né? Vou botar aqui, ó. R elevado a K, de K igual a 0. K igual a... Pode ter 0 ou de 1, tanto faz. E essa soma aqui, a gente até viu que ela é 1 sobre 1 menos R. Né? Então, se o R... Claro, se R for menor do que 1, tá? Então, a série geométrica converge se a razão for menor que 1. E a nossa razão é meio que é menor do que 1. Então,
Daí, deixa eu passar só uma linhazinha aqui para não confundir. Daí, pelo teste da comparação, a série 1 sobre k, 2 elevado a k, de k igual ao infinito, é convergente. Tá bom? Então, resumindo, o teste da comparação, você vai ter que ter bastante, bastante observação, porque você vai ter que dizer qual série você vai comparar, né? Você vai ter uma série, você vai ter que dizer qual a série que você vai comparar para conseguir saber se converge ou diverge. Nesse caso aqui, a gente teve convergência, né? No caso anterior, foi divergência. Tá bom? Então, você tem que tomar um certo cuidado para observar bem e dizer se converge ou diverge. Tá bom? Então, para encerrar, vou fazer mais um exemplo, que é o seguinte exemplo, só para encerrar. A série somatório de k igual a 1 ao infinito de k seno de 1 sobre k converge ou diverge. Esse aqui é diferente daquela que eu não fiz ainda, né? Que aqui é k, não é 1 sobre k, tá bom? Eu pensei um pouquinho, o que você acha? Olhando assim, o que você pode comparar? Se você vai comparar, o que você acha? Né? Pense um pouquinho. Então, como eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o limite do termo geral, né? Certo? Limite do termo geral. Quando o k vai para o infinito, né? Esse cara aqui vai para zero, né? Quando esse cara vai para zero, o seno de zero tende a zero, né? É isso? Seno de zero. Não, seno de zero. Seno de zero. Ah, eu já lembrei do exercício que eu errei, tá? Tá, o seno de zero tende a zero, né? Beleza, o seno de zero tende a zero. E aqui eu tenho que o k vai para o infinito. Então, infinito vezes zero, você não sabe, né? Só que você sabe o seguinte, você sabe que o seno de 1 sobre k é sempre um número maior que menos 1 e menor que 1, né? Tá bom? Então, como esse cara é sempre maior que menos 1, se você multiplica por k, então vai ficar que k é maior do que o seno de 1 sobre k, que é maior que menos k, né? Ou seja, esse cara é um número que
que sempre é maior que menos k, né? Só que quando você manda o k para o infinito, o menos k tende a menos infinito. Ou seja, esse limite tende a menos infinito. Ou seja, o termo geral, né, não tem um limite indo para zero. Ou seja, de cara você já diz que essa série diverge. Por isso que eu falei que é importante você fazer esse teste do limite para você poder já excluir o caso em que ela diverge só pelo limite do termo geral. Tá bom? O limite do termo geral, se ele for para zero, não garante nada, mas se ele não der zero, você sabe que a série não converge. Tá bom? Porque toda série convergente, o limite do termo geral é zero. Tá. Eu vou voltar naquele exemplo que eu travei, e agora eu sei o que eu travei. Uma coisa simples aqui. Que foi ato falho, foi o seguinte. Tá aqui, chegamos nele. A gente tinha esse exemplo aqui, né? Aí eu estava aqui e aí eu queria concluir que se x é pequeno, então o seno de x ele é menor do que x, né? Eu estava olhando o desenho e não estava dando certo, né? Aí eu racei o que está errado. O meu desenho está errado, tá bom? O meu desenho está errado. O que está errado aqui? É que o seno não é no eixo dos x, é no eixo dos y, né? Vou apagar aqui. Como é que o computador está um pouco lento? Já eu faço. Então, eu vou fazer logo aqui, porque senão eu vou ficar com o dever para casa, é mais trabalho, né? Melhor você fazer logo. Então, é isso que eu estava errando, né? Então, se você tem um cara aqui, esse cara não é o seno, esse cara aqui é o cosseno, né? O seno é esse aqui, né? Aí sim, né? Porque quando você diminui aqui um pouquinho, ó, você percebe que o seno já vai ficar bem pequenininho, só uma retinha, né? O seno aqui, ó. Você vai ter mais ou menos uma coisa assim, vai ter o arco, e aqui você vai ter os tamanhos do seu seno, ó. Então, como aqui eu tenho uma curvinha, essa curvinha aqui ela é sempre maior do que esse segmento, né? No caso aqui é x, e aqui é o seno de x, ou seja, o seno de x é sempre menor do que x, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui é verdade, isso é verdade. Aí sim, aí dá para a gente concluir o exercício, né? Porque se... Deixa eu apagar também essas coisas para não ficar tão feio. Tá bom? Beleza. Então, se seno de x é menor do que x para x pequeno, então o seno de 1 sobre k, certo? Eu acho que, na verdade, isso vale já para x menor que 1. Tá? Esse aqui é menor que 1. Tá bom? Errei de novo. 1 sobre k. Não, é k mesmo, né? Porque, no caso, eu teria seno de k menor do que 1 sobre k. Só que isso é equivalente a dizer que k é menor, k seno de 1 sobre k é menor que 1. Beleza. Só que isso é equivalente a dizer o seguinte, se eu dividir aqui por 1 sobre k, por k ao quadrado dos dois lados, eu vou ter o seguinte, k sobre k ao quadrado seno de 1 sobre k é menor do que 1 sobre k ao quadrado. Só que isso é equivalente ao quê? Só que isso é equivalente a dizer que 1 sobre k, seno de 1 sobre k, é menor do que 1 sobre k ao quadrado. Aí a gente volta para o critério da comparação, né? Porque
critério da comparação. Se o termo geral é menor do que o termo geral de outra série, e essa outra série converge, essa converge porque a série é harmônica com alfa igual a 2, né? Vocês falem que está dando, pessoal, é o meu computador que está gravando. Então, só tem que verificar se esse cara aqui converge. Como esse cara aqui converge, né? Porque a gente tem o alfa igual a 2, então pelo critério da comparação, essa série converge. Tá bom? Então tá, na aula de hoje o nosso objetivo era esse. Eu testar a comparação, ver alguns exemplos. Na lista que está no SIGA, a segunda lista, ela já contém exercícios sobre até esse critério, tá bom? Então vocês já podem começar a praticar. E na quarta-feira à tarde a gente pode discutir esses exercícios, tá ok? Então, possivelmente a gente já tem data para a prova, tá? Então eu vou mandar mais uma lista de exercícios e a prova a gente vai... Eu vou dar mais um tempo para vocês terminar os exercícios, vou começar outro assunto, mas esse outro assunto não vai cair na prova. Então, vocês ficam com o compromisso de responder as listas direitinho e fazer outros exercícios, tá bom? A lista não quer dizer que a lista é a prova. A lista é só para você ter uma base do que vai ser a nossa prova. Tá bom? Então beleza.